E aí, pessoal, tudo bom? Estamos começando mais uma edição do Cidadania Entrevista. Um deputado, Marcelo Caleiro, que nunca tinha participado com a gente ainda dessa edição, né, desse programa. E a gente vai falar, tudo bom? Tudo bem, Daniel. A gente vai falar um pouco da atuação dele, um deputado que é muito ligado à questão da cultura, né? Tem participação na Comissão de Cultura, mas também está agitando aí o mundo da política com relação a várias outras coisas. A gente vai tentar resumir aqui um pouco da sua atuação. Explica um pouco qual é a sua visão com relação às políticas culturais do governo. Olha, Daniel, eu acho que até a gente pode começar esse assunto de uma forma até um pouco mais abrangente, né? A nossa grande preocupação é assegurar que o governo atue no sentido de políticas de Estado. Para as pessoas entenderem um pouco, né, o que é isso? Políticas de Estado são aquelas que permanecem independentemente do governo. Vou dar um exemplo prático aqui. Todo mundo quer mais creches. Independentemente se o governo é de esquerda, de direita ou de centro, nós sabemos que essa é uma ação que tem que ser permanentemente estimulada pelo Estado, né? Então, se nós formos pensar em ações de governo, são aquelas que são mais temporárias, são aquelas que são mais instantâneas. Nesse sentido, eu tenho muito batido nessa tecla de que o Estado brasileiro tem que privilegiar políticas que permaneçam, que sejam perenes, que independentemente do governo de plantão, do governo de ocasião, são entendidas como fundamentais. Você falou sobre o requerimento de informação que nós fizemos, porque nos demos conta de que vários documentos com críticas ao Bolsonaro e ao seu governo foram retirados de guias de estudo do Instituto Rio Branco do Itamaraty. Esse é um típico exemplo de ação que deriva de um capricho, de um voluntarismo, né? Ou seja, como se o presidente fosse inatingível por críticas, né? Como se não pudesse haver qualquer tipo de contestação ao poder ou mesmo ao desempenho do presidente. Isso não é compatível com a democracia. Numa democracia nós temos sim que dar voz à pluralidade, à diversidade de opiniões. Porque se hoje, e é importante nós termos isso presente, se hoje o seu adversário é perseguido, e você pode até ficar contente com isso, amanhã pode ser você a ser perseguido se o governo mudar. E aí a gente fala um pouco das políticas culturais. O que isso tem a ver? Cultura, gente, é um patrimônio nacional. Muitas vezes a gente fala assim, o brasileiro é um povo sem memória. Especialmente quando a gente vê assim, alguma igreja pegando fogo, como aconteceu recentemente em Minas Gerais, ou mesmo um museu, como aconteceu há um ano, no caso do Museu Nacional. E a gente se lamenta muito, porque nós sabemos que um povo sem memória é um povo sem alma. E um povo sem memória, Daniel, é um povo que tende a repetir os mesmos erros do passado. E o estudo da história, o estudo da memória, do patrimônio, serve para que nós possamos aprender tanto com nossos erros, quanto com os nossos acertos. Então, assim, falar de cultura, falar de preservação do patrimônio é falar da própria identidade do brasileiro enquanto povo. E outra, gera muito emprego, gera desenvolvimento econômico, gera imposto. Eu venho de uma cidade que é considerada a capital cultural do país. E a gente acabou de passar pelo Rock in Rio. Eu vi a cidade movimentada. Aliás, todos os cariocas tiveram a oportunidade de testemunhar isso. Como a cidade estava movimentada, como havia turista nas ruas, como havia atividade econômica acontecendo nos restaurantes, nos hotéis, nos bares, enfim. A economia tem que ser enxergada, ou melhor, a cultura tem que ser enxergada como um vetor de desenvolvimento econômico. Não podemos esquecer isso, especialmente nessa era do emprego 4.0. Recentemente, eu tive a oportunidade de participar de uma missão na Alemanha da indústria química, né? E se falava muito nisso, né? Como o emprego tem que migrar de uma atividade simplesmente repetitiva, né? Uma atividade, digamos, mais operacional, para uma atividade do pensamento. É o emprego 4.0. Como é que a intelectualidade do ser humano serve para melhorar processos produtivos, fazer com que neles se empregue mais o intelecto e menos a operação, o braçal. O governo está numa verdadeira guerra cultural. Isso não é uma questão só de você concordar ou não com aquela manifestação cultural, mas essa guerra passa
pela questão da cultura, pelo financiamento de alguns espetáculos ou não, pelo cancelamento de alguns espetáculos e também pela educação, corte de bolsas, né? O próprio Bolsonaro já falou que está deflagrando uma guerra cultural justamente para ressignificar talvez essa identidade que a gente tem, histórica, né, nacional. O que é que ele quer e até que ponto ele pode atingir esse objetivo ou é impossível? Olha, o que eu acho mais curioso nesse governo é que eles se valem de um discurso que justamente eles criticavam, né? Um governo que foi eleito dizendo que ia trazer liberdade aos brasileiros, que ia nos livrar das amarras ideológicas da esquerda. De um governo doutrinador. De um governo doutrinador, ele está sendo exatamente isso que ele criticava, só que com um sinal invertido, na extrema direita. E nós definitivamente não precisamos no Brasil de governos de extremo. Nós precisamos de governos que conciliem os brasileiros, que façam a gente sair desse fla-flu. Esse fla-flu não está servindo a ninguém, apenas à família Bolsonaro e aos seus aliados. A gente precisa, nesse sentido, respeitar as instituições, e respeitar as instituições significa respeitar a liberdade do cidadão. Respeitar as instituições, como a Polícia Federal, a Receita Federal, o Itamaraty, o IFAM, é uma garantia ao cidadão de que, independentemente do governo de plantão, e aí a gente volta à minha primeira resposta, o cidadão vai ter os seus direitos respeitados, independentemente da sua opinião também. Então, o que a gente vê hoje é uma tentativa de massacrar todos aqueles que pensam diferente do Bolsonaro. Então, é uma coisa muito personalista, né? É próprio de regimes que o próprio Bolsonaro critica. O regime chinês, o regime venezuelano, né? Centrado na figura do Chaves, né? Essa coisa do mártir da pátria, essa coisa do ídolo, essa coisa do mito. Então, isso é muito perigoso, né? Sempre quando a gente tem esse viés personalista, é um viés ditatorial autoritário. Eu queria que você falasse um pouco da última visita que você fez também na Conferência do Clima da ONU, né? Como é que foi essa vivência? Como é que a gente pôde levar também a experiência daqui do Parlamento para aquele evento todo? Olha, Daniel, o que eu acho mais bacana é que o Cidadania ele trouxe para o partido os movimentos de renovação. Eu faço parte do Renova BR, faço parte do Agora, faço parte do Livres e faço parte da RAPS. E o Agora tem uma agenda ambiental muito forte. E eu fui a convite do movimento Agora, nós estivemos lá em Nova York, eu pude testemunhar o discurso do Bolsonaro, um discurso desastroso. E mais do que isso, nós tivemos... Você estava lá naquela ocasião? Eu estava lá. E nós tivemos uma interlocução muito interessante também com empresários e organizações que estão dispostas a ter uma discussão de alto nível sobre o meio ambiente. E aí eu faço referência, por exemplo, à Comissão Externa de Meio Ambiente, que é presidida pelo nosso líder, deputado Daniel Coelho, em que a gente não quer fazer essa discussão com base em radicalismos, né? Nem no antagonismo necessariamente ao presidente ou ao governo. O que nós queremos é discutir o impacto que as medidas ou as não medidas de preservação do meio ambiente têm na economia. Isso é muito importante a gente lembrar. Quando a gente não preserva o meio ambiente, estamos sujeitos a boicote, estamos sujeitos a retaliações nas nossas exportações. E isso pode impactar sim e vai impactar a geração de empregos e é uma discussão que precisa ser feita. Fala um pouco da sua vivência aqui dentro do Cidadania como parlamentar. Isso se vivencia na prática? O Cidadania hoje é um partido que é capaz de mostrar para a população que essa polarização ela é prejudicial para o país e a gente surge de repente como uma alternativa que a gente critica quando tem que criticar e elogia também. Tem a reforma tributária aí da Previdência que né, o partido se colocou a favor, não necessariamente tem que criticar tudo. Você acha que a gente está conseguindo passar essa mensagem para a população? Eu acho que sim, o partido tem se posicionado de uma forma muito contundente na defesa do Estado brasileiro, na defesa de políticas públicas baseadas em evidências científicas, em dados estatísticos. Temos nos posicionado a favor da cultura, da educação, da saúde e sempre de uma forma a estarmos não fazendo uma oposição para uma oposição, nem sermos base por ser base, mas pegando as propostas, analisando, criticando, caso, né? Participando da construção de soluções para o Brasil, como foi no caso da reforma da Previdência, em que o texto mandado pelo Executivo era um texto desastroso para a nossa sociedade. E o Cidadania fez parte da construção de um novo texto
que muito mais equilibrado e que sim atendeu aos anseios da nossa sociedade. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Até a próxima edição do Cidadania Entrevista.